Graça e paz, mais uma vez estou aqui para falar da palavra do Senhor. Eu estou aqui, na casa do meu filho, fazendo vídeo para mostrar para vocês que nós podemos estudar a Bíblia com a própria Bíblia. Vários versículos na Bíblia nos leva a entender a história, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Amém? Então eu estou aqui para fazer este vídeo para te mostrar, entendeu? A vontade do Senhor. E hoje nós vamos fazer a parte 1 do vídeo. Mateus capítulo 6. É a oração mais importante. É a oração que está no coração de Deus. É o desejo do coração de Deus. Portanto, Ele nos mandou orar desta forma, como está em Mateus capítulo de número 6, que diz assim para nós. É muito claro a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele pede para que nós venhamos orar, para que o reino dele venha até nós, venha para a terra, para subjugar o reino das trevas. Venha o terreno, faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Não é verdade? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje a nossa necessidade, aquilo que precisamos. Ele também pede para que nós venhamos orar. Dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, queridos, a primeira parte que eu quero falar desse vídeo é o seguinte: quando você vai fazer essa oração, você entende o sentido desta oração, você entende o que você está falando, você entende o que você está orando, você entende o sentido de cada palavra, de cada frase desta oração, ou você faz essa oração simplesmente por fazer? A maioria das pessoas em uma partida de futebol, elas dão a mão ali no vestuário e ali elas começam a fazer o quê? A oração do Pai Nosso. E começam a fazer aquela oração, mas muitos ali não entendem o que estão orando, muitos não entendem o que estão falando, muitos não entendem o que é o reino de Deus, o que é fazer a vontade de Deus, tanto que quando chega a hora, quando o juiz dá início à partida de futebol, não é o nome do Senhor que é exaltado, que é gritado, que é falado, é de uma estrela, é de um jogador que faz o gol, é de um jogador que tem ali um talento mais específico, um talento mais apurado. É o nome dessas pessoas que se fala. Não se fala o nome do Senhor quando se sai um gol. Não se fala o nome do Senhor em nenhum momento em um campo de futebol. Então ele não entende o sentido desta oração. Aqui a palavra está dizendo:
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. O nosso Pai está nos céus. Ele tem o seu trono, ele tem o seu reino, ele tem a adoração dos anjos, dos serafins, dos querubins, ele é exaltado, todos ali os adoram em verdade, lançam suas coroas sobre ele, porque ele é o Senhor, ele é o Deus de todas as coisas. Tudo foi feito por ele, por meio dele. Sem ele nada poderia existir. Então, ali nos céus, a vontade de Deus é feita. O nome de Deus, Deus já é santo, mas o nome de Deus já é santificado. Teve um período que ocorreu uma rebelião no reino dos céus, aonde um anjo tentou fazer com que outros anjos viessem, na verdade, se rebelar contra Deus, trazer ali uma esfera de conflito, de desunião, mas Deus o julgou, Deus o lançou para a terra, ele e 1/3 dos seus anjos. Porém, nos céus tudo está em perfeita ordem. Tudo nos céus está em harmonia. Tudo nos céus está em seu devido lugar. Tudo nos céus está como Deus deseja. A questão toda é a terra. Fazer isso, santificar o nome do Senhor, fazer a vontade do Senhor, tanto no céu como na terra. O que precisa ser feito hoje é na terra. Santificar o nome do Senhor por meio das nossas vidas, por meio das nossas atitudes, por meio de sermos o sal que tempera a vida das pessoas, por meio de sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus, por meio de exalar a fragrância de Cristo para atrair as pessoas até este reino também. Isto deve ser feito por meio de nós santificarmos as nossas vidas, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E a palavra diz lá em João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, ela tem poder para nos santificar, ela tem poder para nos transformar, ela tem poder para fazer com que nós venhamos ser outras pessoas. E essa palavra, ela continua: o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Muitas pessoas talvez fazem essa oração, essa parte aqui, o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, com mais fé, com mais vigor, porque isso é para suprir as suas necessidades materiais. Mas o Pai sabe o que você precisa. O Pai sabe das suas necessidades, o Pai sabe das suas carências. O Pai, Ele só espera que você venha santificar o nome dEle por meio da sua vida aqui na terra. O Pai deseja que você venha fazer a vontade dEle aqui na terra. Lá em 1 Tessalonicenses, ou 2, não me engano, 5:23, fala que nós fomos feitos corpo, alma e espírito.
O nosso espírito é para receber o Espírito de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, na verdade, ele como Espírito Santo entra para dentro do nosso espírito. Ele estabelece o seu trono em nosso espírito e a partir dali ele começa a reinar. Para quê? Para ganhar a nossa alma, porque a nossa alma é constituída de corpo, a nossa alma é constituída de mente, vontade e emoção. A nossa emoção não é para Deus muitas vezes. A nossa vontade não é para Deus muitas vezes. E a nossa mente não está muitas vezes ligada nas coisas lá do alto. Nós precisamos estar o tempo todo conectado às coisas de Deus, conectado ao reino de Deus. Se você ficar sem o Wi-Fi, sem a internet, por 5 minutos, 1 hora, ou 2 horas, ou um dia, você fica agoniada porque você não vai conseguir fazer as suas coisas, porque você ficou desconectado. Se você também ficar desconectado do reino de Deus, você também vai perder o desfrute da vida de Deus, o desfrute do reino de Deus. E aqui continua dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas. Muitas vezes nós queremos que Deus perdoe as nossas dívidas, as nossas falhas, aquilo que fazemos com uma outra pessoa, algum erro que cometemos, nós queremos que Deus venha nos perdoar, não é verdade? E aqui diz, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, você tem perdoado as pessoas? Tem crente que não se fala nem na igreja, tem crente que passa longe um do outro, tem pessoas que não falam com parentes, tem pessoas que não falam com vizinhos, tem pessoas que por causa de uma situação, por causa de um rancor, de uma amargura, de alguma coisa que foi feita lá no passado, ela fica presa a isso e ela não perdoa, mas ela quer que Deus perdoe ela. Mas se você não perdoar, você não será perdoado. Para receber o perdão, é necessário perdoar as pessoas também. Então, querido, essa é a palavra. O reino de Deus é um reino importante. O reino de Deus é o reino aonde Ele levou adiante. Ele veio como uma criança, ele nasceu como um menino chorando, mas depois ele se torna um rei e começa a explicar, e começa a mostrar, e começa a ensinar, e começa a ilustrar o que é o reino de Deus. Querido, o reino é o reino do crescimento. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o evangelho da graça. O que é graça? É algo que você recebeu sem merecer. Você não merecia, você não tinha o direito, mas você recebeu de graça. É dom de Deus, Ele quis te dar, Ele te abençoou, te salvando. E quando você aceitou Jesus, você recebeu o Evangelho
da graça. Agora você precisa receber o evangelho do reino. Talvez você vai me perguntar, não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, só que tem uma diferença. Um é para te salvar, para escrever o teu nome no livro da vida. O outro é para te dar crescimento de vida. O outro é para te levar ao amadurecimento. Quando o crente aceita Jesus, ele não pode ficar como criança para o resto de sua vida. Eu acabei de ter um netinho, o meu netinho tem 1 ano e 4 meses. Ele começou a andar, é normal. Já já ele vai começar a falar, já já ele vai começar a fazer coisas de uma criança normal. Ele vai se tornar um adolescente, ele vai se tornar um jovem, depois ele vai se tornar um homem, um adulto, ele vai atingir a maturidade, ele vai ser um varão perfeito. Aí, querido, o que vai acontecer? Ele vai estar pronto. O evangelho do reino é o evangelho que produz a vida de Deus, a vida do crescimento em cada um de nós. Talvez você está se perguntando, por que eu estou pregando de boné? Sabe por que eu estou pregando de boné? Eu vou te falar. Quando você levanta para orar de madrugada, se você tiver de camisola, você põe uma outra roupa para orar. Se você tiver de pijama, você põe outra roupa para orar. Se você estiver morando lá no Rio Grande do Sul, um frio, que as pessoas colocam roupas uma por cima da outra, botam gorros, não é verdade? Você tira aquilo ali para orar. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo isso aqui, fazendo isso aqui quando vai orar, a oração do Pai Nosso, elas fazem isso aqui, tira o chapéu para fazer essa oração. Querido, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. O Senhor quer que você faça esta oração com coração puro, com coração cheio de pureza, com coração limpo, com uma vida santa. Ele não está preocupado com as suas vestimentas. Claro que você não vai fazer uma oração, na verdade, totalmente imprópria, com uma roupa, eu não sei nem explicar, a Bíblia não fala sobre isso. Eu sei que lá em Israel, em Jerusalém, eles usam lá aquele negócio na cabeça lá, eles não tiram isso para orar, entendeu? Isso é o costume de cada país, mas Deus não está olhando nada para nada disso. Ele está olhando para dentro do teu interior. Se o teu interior é um interior puro, se o teu coração é um coração cheio de singeleza de coração, se você é uma pessoa que santifica o nome dEle, que faz a vontade dEle, que prega o Evangelho, se isso realmente, na verdade, estiver constituído em você, se você for o sal da terra que tempera as pessoas, se você for a luz que leva as pessoas até Jesus, se você for essa pessoa, se você deixar com que o rio flua do seu interior para dar de beber aos sedentos, o Senhor, Ele aceita sim a sua oração. Pode ser de pijama, pode ser de camisola, pode ser de chapéu, pode ser
da forma que você fizer, entendeu? Porque o Senhor vê o coração, o que está dentro do coração. Você precisa entender. Esta oração é a oração mais importante da Bíblia. Por isso o Senhor nos ensinou a orar desta maneira. E quando nós oramos desta maneira, a vontade de Deus é feita, o reino de Deus vem e ele começa então o quê? Habitar entre nós. O reino de Deus começa a viver entre nós, porque muitos pensam que o reino de Deus está longe, está distante, mas o reino de Deus está mais perto do que você imagina, querido. Aqui em Lucas 17, até o 21, diz assim, ó. Então Jesus perguntou, eu vou ler o 20 para ser mais rápido, amém? 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência? Quem era o reino de Deus? Jesus, que estava ali no meio deles. Com visível aparência, Jesus estava ali, eles podiam tocar nele, eles podiam falar com ele, eles podiam comer com ele. Jesus era o reino. Nem dirão, ei-lo, aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus hoje está dentro de cada um de nós. O reino de Deus hoje, ele está habitando em cada um de nós. A palavra é muito clara e o Senhor, ele fazia questão de pregar a respeito do reino de Deus. Vamos para Atos 28, versículo 33. Atos 28, versículo 33. 28, 33 nos mostra algo que nós devemos entender. 28, 33, Atos 28, 23, se eu não me engano. Aqui, o 23, perdão, não tem 28 Atos, amém, irmão? Havendo ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição. Ele explicou, ele mostrou, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Então Paulo, ele passou ali um tempo, ele gastou um tempo expondo, explicando o reino de Deus. Por que ele passou esse tempo todo explicando o reino de Deus? Porque o reino de Deus é um reino que é importante. O reino de Deus está no coração de Deus. O reino de Deus está, não é verdade, em nós. E nós devemos buscar viver esse reino de uma maneira bem clara, de uma maneira bem
bem pura, porque se nós vivermos o reino de Deus desta maneira, nós seremos abençoados. Vamos mais uma porção da palavra, aqui em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23 fala assim, ó. 4, 23, vamos ver se eu acertei. Então eles, no mesmo instante, deixando o 4, 23, percorria Jesus a toda a Galileia, vou botar aqui para vocês entenderem. Percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Então isso mostra que o reino de Deus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem realmente força, vigor para lidar com o reino do inimigo, ele tem força para lidar com o reino de Satanás. Aqui, como nós vimos, vamos voltar para Lucas. Quanto tempo de vídeo? Voltar para Lucas 4. Lucas 4. Vamos lá. Lucas 4, versículo de número 43. Diz assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão procuravam e foram até junto dele. Estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Ele foi enviado, Jesus foi enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus, porque o evangelho do reino de Deus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele trata com o inimigo. O evangelho de Deus, ele tem toda força para lidar com as trevas. Uma nação, por exemplo, nós estamos tendo uma guerra agora, Ucrânia e Rússia, elas estão guerreando entre si, então ela precisa de quê? De força, ela precisa de armas, ela precisa de quê? De pessoas, de soldados, de militantes para poder guerrear contra outra nação. Então nós estamos guerreando contra o reino do inimigo, e o único que pode derrubar o reino das trevas é o reino de Deus, como está lá em Lucas 8:1. Aconteceu depois disto que andava Jesus da cidade em cidade. Ele andava de cidade em cidade, ele não se cansava, ele não tinha trégua, ele não vivia parado, ele estava o tempo todo fazendo o quê? E de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Eu não vou dar continuidade aqui, porque senão o foco. Então, o reino de Deus, ele tem autoridade para lidar com o inimigo. Vamos para o 11:20, para que venhamos. 11:20 diz assim para nós, 11:20: se porém, olha só, se porém eu expulso demônios pelo
Se, porém, eu expulso demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você está vendo como o reino de Deus tem poder? Se eu, porém, expulso demônio, não é verdade? Expulso os demônios. Se, porém, eu expulso demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Primeiro, é necessário limpar todo o coração, toda a base, toda a nossa estrutura. Ninguém vai construir uma casa sem antes fazer uma bela de uma limpeza. Depois que faz a limpeza no terreno, deixa ele plano, aí começa a fazer o quê? Lança uma boa sapata, como se fosse uma boa rocha. A partir dali, ele começa a levantar a casa. Primeiro, Deus está esperando nós limparmos o nosso terreno, limpar a nossa casa, o nosso coração, nos santificar, para que ele possa então introduzir o seu reino em nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Estudando a Bíblia com a Bíblia. Jesus é o Senhor. Amém? Fiz questão de pregar com esse chapéu para você ver, entendeu? Cada um julgue de uma maneira, porém o Senhor vê o interior, o homem vê o exterior. Jesus é o Senhor.